Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai revisitar uma das histórias mais conhecidas do mundo, mas por um ângulo que, olha, talvez mude tudo o que se pensa sobre ela. Pois é, e se o primeiro e mais famoso vilão de todos, na verdade, não fosse exatamente o que a gente sempre pensou? Vamos mergulhar fundo na história da serpente no Jardim do Éden, para quem sabe descobrir que a história dela é bem mais sobre nós do que imaginamos. Essa reflexão propõe uma leitura bem diferente. Uma que não fala sobre o mal, mas sim sobre honestidade, sobre a natureza humana e, acredite se quiser, sobre um caminho secreto de volta para a árvore da vida. Vamos explorar essa ideia juntos? Então, para começar, vamos fazer um exercício. Esquecer um pouco tudo que já ouvimos sobre a serpente e olhar para o que o texto original de fato descreve sobre essa criatura. A Torá nos apresenta um ser fascinante, não um demônio, mas um animal com características bem fora do comum. Ela falava, algo que nos separa dos animais. Ela andava, e a gente só sabe disso porque depois ela é amaldiçoada a rastejar. E olha só, ela apreciava os prazeres, como uma boa comida, algo que perdeu ao ser condenada a comer pó. Isso não parece um simples monstro, né? E é aqui que a gente chega na primeira grande pista. Uma conexão na língua original, no hebraico, que é super sutil, mas, nossa, é poderosa. Ela liga a serpente diretamente a Adão e Xavá. O texto mostra o estado deles antes de tudo acontecer. Eles estavam Eromim, que é o plural de Eram. Eram, sabe, transparentes, sem máscaras. E aí, só um versículo depois, a mesmíssima raiz hebraica é usada para descrever a natureza da serpente. Ela era Eiron. A implicação dessa escolha de palavra é o que vira o jogo. Aqui está o pulo do gato. A mesma palavra descreve tanto a nudez de Adão e Xavá quanto a astúcia da serpente. Isso sugere que a tal astúcia dela não era maliciosa, mas sim uma forma de honestidade desvelada, uma sinceridade nua, pelo menos do ponto de vista dela. Essa qualidade em comum de ser Eirom transforma a conversa no jardim. Não é mais uma mentira contra a verdade, mas um debate filosófico entre duas realidades diferentes. Para a humanidade, a vontade divina é uma instrução que vem de fora, um mandamento. Mas para um animal como a serpente, a vontade divina é o seu próprio instinto. Seguir o desejo é obedecer ao Criador. A serpente está argumentando a partir da realidade dela. A serpente, sendo Eiron, nua e honesta, apresenta a sua verdade. É como se dissesse: a mesma fonte que te deu a ordem externa também te deu o desejo interno. Qual voz é a verdadeira? Para ela, a resposta é óbvia. É aqui que a interpretação dá uma virada fundamental. A história deixa de ser um evento externo para se tornar uma luta que acontece dentro de cada um de nós. E se a serpente não for uma criatura literal, mas uma metáfora para um conflito interno? Uma representação daquela voz que todo mundo tem, que tenta justificar nossos desejos contra o que sabemos que é o certo. O diálogo entre Xavá e a serpente é um retrato perfeito do Yetzer Hara em ação. É a conversa interna que ocorre quando desejamos algo proibido. Ah, se eu só tocar, não vai ter problema. Talvez comer também não seja tão ruim. É a nossa própria mente se convencendo. Com essa nova compreensão, o que se segue não são punições raivosas, mas as consequências naturais da nova condição humana, as regras do mundo fora do jardim. As chamadas maldições estabelecem a nova realidade. A serpente, ou o nosso Yetzer Hara, fica isolada e os prazeres que ela promete acabam tendo gosto de pó. A mulher enfrenta uma nova dinâmica social. E a terra, que antes dava tudo livremente, agora exige trabalho, ensinando uma lição sobre esforço e renúncia. E isso é fundamental. Hashem amaldiçoa a serpente e a terra, mas não amaldiçoa Adão e Xava diretamente. Suas condições de vida mudaram, mas eles mesmos, sua essência e sua missão, não foram amaldiçoados. O palco mudou, mas a peça continua. E isso nos leva à conclusão. A expulsão do jardim não foi o fim, mas o início de um novo caminho. Um caminho diferente, de volta à árvore da vida. O texto nos dá uma pista poderosa sobre como encontrar esse caminho. Os guardiões da árvore da vida, os querubins, aparecem em outro contexto extremamente importante. O paralelo é impressionante. No Éden, os querubins guardam a árvore da vida. No lugar mais sagrado de Israel, o tabernáculo, eles guardam a arca da aliança. A função é a mesma: proteger o acesso a algo que concede vida. Dentro da arca protegida pelos querubins estava a Tora,
os mandamentos, a sabedoria divina. A conexão está feita. E aqui está a ideia final para a reflexão. E se o caminho para a vida eterna não foi bloqueado, mas transformado? E se o fruto que concede a vida não é algo para ser comido, mas sim uma sabedoria para ser vivida? A história da serpente, então, não é apenas sobre uma queda, mas sobre o início da jornada humana em busca dessa sabedoria.